Fala fiel, desafio de gigantes hoje, Memphis Depay versus Coutinho, Yuri Alberto versus Ryan, Dorival Júnior versus Diniz e Corinthians versus Vasco. Deixa aí nos comentários quem são os melhores entre essas três disputas e se o Corinthians é favorito para a partida de hoje. Neto, Rosinei, todo mundo dos donos da bola trazendo tudo da partida de Corinthians e Vasco. Todos os dados e informações e também bastidores importantes da final de hoje. Primeiro jogo e a volta vai ser lá no Maracanã. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Do Ryan e do Felipe Coutinho, o Yuri Alberto e Memphis no jogo de hoje, que são 4 jogadores que podem decidir a parada aí da Copa do Brasil. Rosinei. Boa tarde, craque. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Craque, realmente são 4 jogadores fundamentais, né? O Ryan e o Coutinho pelo lado do Vasco e o Alberto e Memphis pelo lado do Corinthians. São jogadores decisivos, né? Como o próprio Veloso falou, são jogadores acostumados a decidir jogos, grande como esse, uma final, né? E a gente sempre tem aquele velho ditado, né? Final não se joga, final se ganha. Então, se realmente o Dorival descansou esses jogadores para ele estar apto para essa partida, é porque ele está pensando justamente nisso. Tem que entrar para vencer, tem que entrar para entregar tudo. Pelo lado do Corinthians, do Vasco a mesma coisa, são os jogadores fundamentais. O Ryan, para mim, entre eles, é o jogador hoje. E na Copa do Brasil, dá uma olhada no Ryan aqui, irmão. Não marca o Ryan pra vocês verem hoje. Exatamente, é o jogador que nesse momento atual é o que está mais com mais qualidade física, né? Porque é um garoto que vem surgindo hoje no futebol. Mas ele é bom de bola, né, irmão? E joga muita bola. É mais decisivo nesse momento para mim. Qual a ideia? Deixa aqui, pode deixar aqui, ó. Pode decidir números de Yuri Alberto na Copa do Brasil. É pife, Yuri Alberto. Mas você vai fazer 2 gols hoje, Yuri Alberto. Você vai fazer 2 hoje. O Corinthians ganha o jogo hoje. O Corinthians ganha o jogo com 2 gols do Roberto hoje. É o seguinte, ó, e vai ganhar mesmo. Mas os números do Ryan, que é craque esse menino, o que pensar dele? Bruno Miliose, tá aqui esses 2 meninos que são bons de bola, hein? Muito bons de bola. Tem que tomar muito cuidado, craque, porque ele é muito rápido, ele é forte, tem 1,85 m, um jogador de muito futuro. E o problema é que não é só ele, né? O Vasco tem um ataque muito rápido. É o Gomes de um lado, o Moreira do outro. E o Corinthians não é um time muito rápido. Hoje em dia o Corinthians tem um time um pouco mais pesado, inclusive na parte física, com muitos jogadores descontados. Então, muita atenção com o Ryan. Só que tem um detalhe, craque. A defesa do Vasco, qual seria o detalhe? Nos últimos 10 jogos, tomou gol em todos. Então, nos últimos 10 jogos, perdeu 8. Isso, e tomou gol em todos. Mesmo no Campeonato Brasileiro, perdeu 19. Perdeu um turno inteiro. Então o ataque do Corinthians... E só não caiu porque ganhou de 5-1 do Internacional. E eu tenho uma bomba do Internacional. Eu vou dar amanhã. Amanhã? Irmão, eu tenho uma bomba, mas é bomba mesmo. Do Internacional, vocês não têm ideia. Xiii. Mas é mais bomba, eu não sei se é bomba do Internacional ou ruim. Mas até que é, não sei. Vocês vão ver só, amanhã eu falo aqui. Amanhã eu falo aqui. E aí, Bruno Miliose? E é isso, o Vasco sofre gols em todos os jogos. Os últimos 10 jogos tomou gol em todos, mesmo nesses 5-1 sobre o Inter, quando ganhou do Fluminense por 2-1. Então o Corinthians vai ter chance. Os atacantes estão descontados, não treinaram, Memphis e Yuri, mas a bola vai chegar. E a tendência é que o Garro jogue também, o que vai facilitar bastante pro Corinthians. Qual a ideia do time do Fernando Diniz? Que a gente não sabe como é que vai jogar? Se vai ser aquele time que vai meter 5, 6, ou que vai tomar 5 ou 6. Qual a ideia do Corinthians? E aí, pensando no Memphis e pensando no Felipe Coutinho, qual a visão desses 2 meninos, Veloso? 2 meninos mais experientes, pra mim... 2 craques, né? 2 craques de bola. O Memphis é craque de bola. Eu nunca deixei de falar que ele é craque. Só que ele não quer jogar, ele tá andando em campo. Só que ele foi importante no jogo do São Paulo. Ele tá sendo decisivo. E na Copa do Brasil ele foi decisivo. E ele, hoje, é muito importante. E mais, bateu o pênalti, irmão. Bateu o pênalti. Tá tudo certo. E é um jogadorzaço. Qual a ideia dos 2 jogadores em relação ao jogo de hoje na Neoquímica Arena? É jogo para esse tipo de jogador, né? Esse tipo de jogador chama responsabilidade. Tanto o Felipe Coutinho do lado do Vasco, como o Memphis do lado do Corinthians. E a gente já viu que o Memphis no jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena decidiu 1-0. Foi jogar lá no Mineirão, 1-0, gol dele. Os números iguais aí. Olha como é que o Memphis joga pouco. Olha o Felipe Coutinho. Sim. Mas os números... Parabéns ao Felipe Coutinho, hein? Parabéns ao Felipe Coutinho, irmão. Tem o dobro, 5 assistências a mais do que o Felipe Coutinho, né? O dobro.
Então o Memphis realmente, nesses momentos decisivos, aparece muito. Então é um cara Mas que são pode dois ajudar. craques de bola, irmão. Dois craques. É um cara que pode ajudar demais o Corinthians, aparece num jogo como esse, não se esconde, chama a responsabilidade e tá bem para jogar, né? Eu, como falei na abertura, faltam 2 jogos para terminar a temporada. Então não tem que se poupar, é decisão de campeonato. Acho que o Memphis tem tudo para ser decisivo de novo. E com relação à defesa do Vasco, que a única certeza que a gente tem é que 1 ou 2 bolas eles vão entregar. Eles vão entregar, que é sempre assim, todo jogo eles entregam. Então o Vasco tem que tomar cuidado para não ter uma desvantagem que seja irreversível no Maracanã no jogo de hoje. Qual a ideia do Memphis, que vem de contusão, Yuri Alberto que vem de contusão, Garro que veio de contusão, Ranieri que veio de contusão? Mentira minha? Não é verdade? Pendurados, né? Hã? Pendurados tem que tomar cuidado. Fora os pendurados. São 7 titulares. Eu sempre tive a ideia que esse jogo é mais importante daquele que vai ter. E aqueles que estão pendurados, meu irmão, joga a bola, truta. Se tomar um terceiro, dane-se. Mas não pode perder o Hugo. Você não vai deixar de fazer Pode uma perder falta. Eu sei, Veloso. Mas você não vai deixar de. O Hugo, o cara vai vir driblando. Aí ele vai deixar de dividir a bola porque Não tá pode com amarelo. tomar cartão besta. Não pode segurar a bola e segurar tomar um cartão. dar um empurrão reclamar besta, do juiz. reclamar do juiz. Não pode fazer essas porque coisas. o juiz, de 7 jogos que o Corinthians fez com esse árbitro aí, perdeu 5 e empatou 2. Você acha que o Vasco é forte na CBF ou não? Pô, que palhaçada aí. Ô, Fabinho Soldado, você tá fazendo aí, irmão? Como é que pode? De 7 jogos, perdeu 5 e empatou 2 com esse cara aí. E esse cara vai aprontar hoje lá. Eu duvido que ele não vai tirar 3 caras do Corinthians. Duvido, Odó. Vocês vão ver só. E a lista, craque, os pendurados. Dá a lista aí. Gustavo Henrique é um deles, É um pendurado. deles, ó. Gustavo, Hugo Souza tá pendurado. Mateuzinho. Mateuzinho. Os Gustavo 2 Henrique. zagueiros, Gustavo Henrique e André Ramalho. Meio de campo, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro. E é isso. O Angileri também, mas tá no banco, né? Então são esses os pendurados. Vamos lá. Qual a ideia dos dois, do Memphis e também do Felipe Coutinho, que joga hoje, né? Juntamente com a torcida do Corinthians, que a gente vai colocar daqui a pouco. Rosinei, Craque. você que foi campeão no Corinthians. Craque. Brasileiro. Brasileiro, craque. O Memphis, pra mim, é um jogador muito decisivo e é muito importante ter esse tipo de jogador dentro de campo. O Memphis foi decisivo, como o próprio Veloso falou, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, jogou muita bola o primeiro jogo lá. Esse jogo em casa não foi tão bem, mas foi lá, assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti, bateu muito bem. É um jogador fundamental para o Corinthians hoje dentro da Neoquímica Arena. É um jogador que chama a responsabilidade, os números dele são bons, craque. Poucos jogos em 2025, né? Jogou pouco, mas os números dele é muito bom. São 49 jogos, né? 11 gols ele faz aí, né? E 10 assistências. Então, assim, os números dele são bons. Com relação ao Felipe Coutinho, ele teve uma evolução gigantesca, também passou por esse processo de lesões, né? Que isso, infelizmente, afeta demais o jogador, mas o Felipe Coutinho é outro craque também, e não pode dar espaço para ele, porque ele finaliza muito bem de fora da área. A verdade, pra mim, o Memphis é muito mais decisivo do que o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho é um articulador. O Memphis, se ele quiser jogar hoje, se ele tiver legal, se conversou com o pessoal, esse cara... E tem uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu ontem, Bruno Ilhose, Rosinei, e também, dificilmente eu vejo o Memphis ter facilidade para fazer gol. Dificilmente eu vejo os caras meter a bola para ele numa situação tranquila para fazer gol. Sempre ele que tem que criar. Ele tem que criar, é verdade. Pode prestar atenção. E é uma dificuldade que para ele. Então, os jogadores que jogam no meio-campo tem que facilitar pro cara. Porque ele pegando a bola, ele desconcerta o adversário. O que você pensa disso, Bruno Milhose? Craque, o Memphis certamente não estava vivendo o melhor ano dele, né? Ano passado foi melhor do que o atual no Corinthians. Só que o Corinthians estava há 6 anos sem conquistar um título, venceu o Paulista e está em outra final, isso quando ele chegou. Então, certamente é um cara que elevou o patamar do Corinthians no sentido de brigar por coisas grandes. Ele traz seus jogadores e certamente é um cara que, pelo que a gente vê, é querido no vestiário. Então é importante valorizar a figura do Memphis e a do Coutinho, craque. É um jogador que, assim, para mim particularmente, ainda teria lugar na seleção, porque não tem outro cara na função dele jogando hoje. Desculpa, filho. Você acha que não? Se o Coutinho tiver para a seleção, nós estamos mortos.
É que não tem outro 10, outro armador. Não, eu é um respeito cara a de qualidade, filho, a sabe? gente tá discutindo. Pra mim, se a gente depender do Felipe Coutinho pra disputar a Copa do Mundo, você esquece o Estevam, você esquece o Rodrigo. Não, sabe? tem razão. Não dá, cara, desculpa. Mas eu acho que o tempo dele já foi. Foi 2 Copas do Mundo, não fez um gol, sabe? Desculpa. Teve eu muita acho que oportunidade, a né? gente, já teve, a gente tem que dar oportunidade pra outros. Matheus Pereira. Pra mim, o Matheus Pereira é muito melhor que ele, pô. É verdade. Se tem alguém que tem. Não, a gente tá discutindo, filho. Sim. A gente tá vendo futebol. Eu sei, eu respeito. Mas eu prefiro o Matheus Pereira do que o Felipe Coutinho numa Copa do Mundo. Que, por sinal, o Matheus Pereira jogou muito esse ano com a camisa 10 da equipe do Cruzeiro. E que, por sinal, os caras contrataram o Tite lá pra mandar embora o... Que é sempre assim, né? Treinador, né? Como o treinador gosta de fazer mal pras pessoas, né? Como eles têm ódio de jogador, né? Como eles não têm humildade, né? Como nós, jogadores, muitas vezes, a gente tem que abaixar a cabeça, né? A gente tem que ficar quietinho, né? Colocar o rabo entre as pernas. E aí chega lá pra desfazer daquilo que os outros não têm a capacidade de fazer com o Gabigol, que merece também ser criticado por todo mundo. Voltando pra você, Bruno Bigliosi. E é isso, craque. Valorizar a função do Coutinho no time do Vasco, que teve muitos problemas no ano. Um time que também está endividado, assim como o Corinthians. E chega a uma final, o Fernando Diniz conseguiu usar o melhor do Coutinho, recuperar esse jogador, que hoje tem que ser marcado, cara. O Ranieri tem que grudar nele o jogo inteiro, senão o Corinthians vai ter problemas. Vamos lá, então. Cuidado, Cascão, quando eles terminarem de falar. Eu tenho aqui o Corinthians. O Corinthians é o Corinthians. Vocês podem aí achar que não é... Vocês podem ter inveja que vocês têm. Meu irmão, hoje é 50 mil pessoas. Hoje é tapa na orelha, hein? Hoje é tapa na orelha, hein? Hoje é tapa na orelha. Não tem... É sangue no olho, truta. Aí, Gaviões, Estopim, aí, Pavilhão, Camisa 12, todos que vão lá, para de ficar com o celular. É pra ficar lá em cima dos caras. É isso que é pra fazer. O time do Corinthians aí, Cascão. Vamos colocar aí, então. Vamos lá. Bota o time do Corinthians aí, que eu acho que é o provável time do Corinthians. E aí, vamos lá. Bruno Bigliosi, como fosse na rádio Craque Neto. Vou te tirar aqui, tô brincando. Na rádio Bandeirantes, dá o time... Vamos lá, Bruno Bigliosi, time do Corinthians. Escalando o Corinthians, com Hugo Souza, o herói da Copa do Brasil no gol. Na direita, Mateuzinho. Linha de zaga de Gustavo Henrique, André Ramalho. Pela esquerda, também herói Matheus Bidu. Meio de campo, Capitão Maicon, Breno Bidon, José Martínez ou Ranieri, Rodrigo Garro, Memphis Depay e no comando de ataque, Yuri Alberto. Então vamos lá. Se jogar o Ranieri, seria, na sua ideia, qual a ideia desse time, depois eu faço 7K, esse time com o Rodrigo Garro. Ô, Rodrigo Garro, parabéns aí, Rodrigo Garro. Jogou muito o último jogo, mesmo estando na reserva. Rosinei, o craque da camisa número 8. Craque, o Rodrigo Garro, pra mim, é um jogador fundamental para esse jogo de hoje. É um jogador que articula, que consegue municiar bem o Yuri Alberto e também o Memphis. Eu só, nessa escalação aí, eu só trocaria realmente, colocaria o Ranieri ali, que pra mim também é o melhor jogador do Corinthians, que também dá uma consistência maior na parte defensiva ali. Então, acho que só dessa escalação eu só mudaria também o José Martínez. No lugar dele, eu colocaria o Ranieri, porque o time realmente é muito bom. O time do Corinthians, individualmente, é muito superior ao do Vasco. A gente olhar nome por nome aí, principalmente o time titular, né? É muito melhor que o do Vasco e ninguém desse time do Corinthians hoje, a gente pode apontar que está vivendo um mau momento. Não tem um jogador. A gente pode falar do Yuri de lesão. Tá jogando muito. Então a gente pode falar do Yuri Ramalho, lesão, parte física. Gustavo Henrique, mas tecnicamente, cracaço. todos estão Matheus Bidu, Breno Bidon, um monstro de jogador. Todos estão bem. Maicon melhorou. Ranieri é o craque do time. E o Roberto, machucado. Então, Mas é fazedor de gol. Rodrigo Garro, bom de bola, e Memphis é o fenômeno do time. Todos eles estão bem. Isso. O único problema é o Yuri com esse problema físico, né? Mas o momento deles é bem melhor que os jogadores do cara Vasco. quer também de Lamborghini toda hora, né? Apertadinho, né? Namorada nova. Lamborghini. Trabalha. Às vezes dói o pubis mesmo, hein? Vamos lá. Qual a ideia dessa torcida hoje? Aí, Thiago! Vai estar com a esposa. Como chama a esposa, Thiago? Juliana! Vai estar com quem mais? Com a Isabela, sua filha, hoje lá. E você vai estar hoje lá. No Amazon Prime. Coloca aí. Coloca o som da torcida. É tapa na orelha! Vamos lá, Veloso, qual a ideia do Vasco, que tem uma torcida incrível e que enfrenta o Corinthians com um campo que é diferente?
O cara tem que saber jogar hoje, né, Neoquímica Arena, porque a bola é muito rápida, O Veloso. campo do Corinthians é bom, o campo ajuda, né? Quem joga futebol, o Corinthians tem um time técnico, o Vasco também. Tem os caras que estão no campo, mas não joga futebol, né, Veloso? Não joga, mas eu acho que individualmente o Corinthians ainda é superior, leva vantagem. E esse tipo de gramado é bom. E o Corinthians tem um retrospecto bom, perdeu só um jogo na Copa do Brasil em casa, mas era aquele jogo que poderia até perder, foi para os pênaltis e passou nas penalidades, né? Então o Corinthians vem jogando bem a Copa do Brasil, só tomou 2 gols aí em 8 jogos, né? O Corinthians fez na Copa do Brasil, então tem tudo para confirmar aí esse bom momento do Corinthians na Copa do Brasil. Bota lá, Thiago! Bota aí, Cascão! É isso aí que vai ter hoje lá. É 90 minutos, irmão. É 90 minutos. Vai estar o Marinho, vai estar lá. Aí, Marinho, abração pra você, pro Paolo, pra Paulinha. Abração pra todo mundo que vai no jogo hoje. Um beijo pro Ricardo Vilar. Aí, Vilar. Ó, meu amigo Ricardo Vilar, eu não sei o nome do filho dele. Veio de Orlando, irmão. Só pro jogo hoje e vai embora amanhã. A ideia, antes do Bruno Miliose, Veloso, do que pode acontecer com o time do Vasco, daquele jogo irresponsável do Fernando Diniz. O que você pensa disso? Se o Corinthians, se o Dorival Júnior adiantar os 20 primeiros minutos, eles vão entregar. Tá dormindo, irmão? Não, tá comendo unha? Não, se estiver dormindo, você vai no meu camarim. E aí? Eu acho que esse é um dos problemas que o Vasco enfrenta em todo jogo, toda rodada, e principalmente num jogo desse tamanho, né, que vale título. Se o Vasco der esse mole que muitas vezes dá, essa saída de bola e que perde, que entrega, quase perdeu a classificação para o Fluminense com essa saída de bola, o Corinthians pode matar a decisão hoje. O Corinthians marca forte ali na frente. Se vacilar com o Corinthians, com o Memphis, com o Yuri, com o Garro, vai ter problema ali na frente o Vasco da Gama ali na parte defensiva, né? Porque o Corinthians é um time que encaixa bem a marcação, o Dorival vai colocar o time à frente para fazer essa pressão alta, e se o Vasco der esse mole ali, eu acho absurdo, né? Você jogar dessa forma, uma final de competição. Mas é a forma que o Vasco joga, é a única forma que o Fernando Diniz tem para jogar com todas as equipes que ele passa e cede essas oportunidades para o adversário. Então, se der mole hoje, pode perder o título hoje jogando Itaquera. Agora bota o Dorival Júnior aqui. Bota o Dorival Júnior aqui. Vamos lá. O Erdome desgraçado, hein? Até que tá rápido, né? Até que tá rápido. Pessoal lá do Master, lá, e Camila, um beijo pra todo mundo do Master aí. Muito obrigado. Ó, lê, meu querido Bruno Miliose, e comenta em cima e depois Rosinei. O rei de Copas, Dorival Júnior, não é eliminado na Copa do Brasil desde 2016. 32 jogos, 24 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, a última contra o Cruzeiro, quase 80% de aproveitamento, 18 classificações seguidas e 2 títulos, 22 e 23. O que você pensa disso, meu querido Rosinei, depois Bruno Miliose? É um absurdo, né? É um absurdo os números do Dorival, né? É um cara que realmente conhece muito de Copa. É que ele né? cheira muito, né? Cheira as Copas, né? Principalmente a Copa do Brasil. É um cara impressionante, né? Os números deles é incrível, né? Sabe jogar esse tipo de jogo e tá indo para mais uma final, né? O qual ele pode ser tetra, né? É um cara que tem o conhecimento e naquilo que o Veloso falou, se souber jogar hoje contra o Vasco, se pressionar de forma inteligente, vai vencer o jogo hoje com muita tranquilidade dentro da Neoquímica Arena. Qual a ideia do Dorival Júnior no jogo de hoje em relação ao time que está enfrentando que o Vasco é Cobra Grande? O que você pensa disso, meu querido Bruno Miliose? Craque, acho que a principal diferença entre os times do Dorival e o do Diniz é a parte defensiva. O Corinthians sofre muito pouco e sofreu pouco nos últimos jogos. Já o Diniz, todos os jogos, é um Deus nos acuda. É muito difícil para o Vasco segurar, porque a zaga também não é boa. A qualidade do time do Corinthians é melhor nesse sentido. Então acho que o trunfo do Dorival para esse jogo vai ser o sistema defensivo, porque o Vasco é um time que ataca e é atacado. Só que quando encara uma boa defesa, não consegue passar. Então acho que o Dorival sabe disso, está planejando algo interessante para o jogo de hoje. A entrada do Garro como titular para você, Veloso? O Garro a gente viu no último jogo como ele faz diferença, né? Já está mais recuperado dessas... E da moral que ele fez, física, né? Participar do gol e fazer o gol de pênalti. Ele bate muito bem na bola, né? Bate Sempre bem. A gente vê uma assistência, uma bola que ele acha um companheiro. Foi na bola parada, mas ele achou lá o André Ramalho no segundo pau. É uma jogada ensaiada, né? Claro. Não é à toa que o André aparece por ali, às vezes é o Gustavo. Então, e ele tem essa capacidade, né, de colocar a bola realmente aonde foi treinado para executar. Ele achou o André ali dentro da área e o gol saiu.
Então ele traz isso com ele, né? Quando ele está em campo, realmente, a qualidade que ele traz de achar um companheiro, de dar um passe para gol, e quando se tem oportunidade de finalizar, ele também ali na meia-lua, aquela canhotinha funciona e funciona muito bem. E o Ranieri, a entrada dele como titular, que já como reserva, porque estava machucado do tornozelo, e quando ele entrou, ele mudou o meio-campo do time do Corinthians, e como titular, não tenho dúvida nenhuma, que é o cara que mais corre, o cara que mais corre, sabe que os dois caras que mais correm no Corinthians? Ranieri e Mateuzinho, irmão. Mas craque, realmente o Ranieri, a importância do Ranieri hoje dentro de campo, primeiro que é para ajudar na parte defensiva. É um jogador que, para mim, assim como você já falou aqui também, é um dos melhores jogadores junto com o Hugo e com o Gustavo Henrique, né? Para mim é um jogador que dá essa tranquilidade na parte da frente ali junto com o Maicon, né? São dois jogadores que marcam muito bem e vai ser muito importante para esse jogo de hoje. O jogo de hoje, ao qual o Vasco tem jogadores de muita velocidade, esse jogador vai ser fundamental para proteger os dois defensores do Corinthians. Fiel, desafio de gigantes aí, Memphis Depay versus Coutinho, Dorival versus Diniz, Yuri Alberto versus Ryan. Quem vai se dar melhor hoje? Na sua opinião, entre esses três, todos os do Corinthians, é melhor para você? Entre o time do Corinthians e o do Vasco, qual é o elenco melhor, mais preparado, com jogadores de mais qualidade? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e também já tenta aí acertar o placar de hoje. Manda aqui embaixo o placar, aqueles que acertarem o placar, tanto no vídeo de agora quanto nos vídeos de pós-jogo. A gente vai trazer no vídeo seguinte o nome de cada um destacado. Vamos fazer essa brincadeira aqui com a gente. Expectativa de uma grande partida para hoje. Memphis Depay precisa jogar, decidir essa partida. E a gente, eu não sei você, mas pelo menos eu contando com o Rodrigo Garro de titular. Corinthians pressionar ali desde o início do jogo, sabe que o Vasco vai errar, que o Vasco vai... Sabe que o Rato... Se fizer isso, a gente sabe que o Vasco vai errar, o Vasco vai entregar. A gente abrindo ali uns 2-0 seria sonho, maravilhoso. E o Corinthians já conseguindo manter uma bela vantagem para o jogo da volta, que vai ser bem difícil. O Corinthians aí muito em alerta em questão dos amarelos, porque tem 8 jogadores pendurados, 7 deles titulares. Deixa a sua opinião sobre tudo isso nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!